Esse aqui é o SSD Game Mix da Adata, o XPG S70 Blade. Esse aqui também é ele. Pois é, olha aqui, ó. É ele. E eu acabei quebrando ele e vou informar para vocês por que você não deve comprar e por que eu estou trazendo esse vídeo para vocês. Em 2023, eu trouxe um vídeo aqui no canal mostrando que eu comprei este SSD, mais precisamente em abril de 2023, e trouxe um vídeo mostrando como inserir no PlayStation 5 e utilizá-lo muito mais rápido do que o próprio SSD nativo do PS5. Também utilizei ele no PC e no notebook. E realmente ele se mostrou muito rápido e muito eficiente, com uma alta taxa de gravação e leitura. Mas ao passo desses 3 anos, nós estamos em junho de 2026 e vocês viram o que aconteceu. Eu vou relatar para vocês agora. Durante esses anos, muitos comentários positivos, mas tiveram alguns comentários negativos, em que relatavam que ocorreu tela azul, desapareceu o SSD, teve um problema grave no SSD, lentidão neste SSD. Só que eu tomei isso como o que a gente vê em qualquer eletrônico que a gente compra para casa. Por exemplo, nós temos TVs, cafeteiras, geladeiras, qualquer eletrônico que a gente compra, a gente está suscetível a ter um problema conosco, mas não ter com 10 pessoas. A gente sabe muito bem que alguns problemas acontecem na hora da fabricação ou acontecem posteriormente por algum fator externo ou até mesmo interno do aparelho. Então, com isso, eu levei em consideração que essas pessoas tiveram um pouco de azar, como eu também já tive azar com alguns aparelhos aqui em casa, e recomendei que elas utilizassem a garantia da XPG, já que ela fornece 5 anos de garantia. E aí você deve estar se perguntando, então por que você quebrou o seu SSD com 3 anos se você ainda tem mais 2 anos de garantia? Fica aí que eu vou te contar tudo. E então, quando chegaram esses relatos no meu vídeo, eu perguntei para os membros do canal que também haviam comprado esse SSD se estavam tendo o mesmo problema. E eles falaram que não, que estava tudo ok. Comigo também estava tudo ok. Só que chegou agora em junho, eu tive um problema grave que foi o seguinte. Eu estava utilizando este SSD desde o começo de janeiro, jogando no meu notebook. E os jogos estavam instalados nele, que ele era uma partição que não tinha Windows. E eu percebi que mesmo com o notebook bem parrudo, alguns jogos estavam lentos, principalmente na hora da jogabilidade ou para acessar primeiramente aquele jogo. E aí eu percebi que tinha alguma coisa errada, já que quando eu instalava o jogo na parte que tem Windows, estava tudo normal. Mas eu fui levando isso adiante porque eu não jogo tanto assim no notebook. Só que eu comecei a transferir arquivos do SSD do C2 pontos para a partição do S70 ou do S70 para uma unidade externa do notebook e percebi que decaía muito a taxa de leitura e gravação. E aí eu comecei a suspeitar de algo, até que agora em junho, simplesmente o notebook demorou para desligar. Eu tenho um notebook Dell aqui que é muito bom e ele demorou para desligar e eu achei estranho. E aí eu desliguei apertando o botão na força porque ele não queria desligar e já tinha passado muitos minutos. Aí quando eu fui religar o notebook, apareceu a tela de diagnóstico da Dell, tentando ver algum problema, algum erro que estava acontecendo ali. Eis que aparece na tela um erro justamente no SSD, um problema crítico, que era denominado como erro crítico 151, que na verdade acho que é 200-151, que é uma falha crítica em que o sistema operacional, o notebook, ele não conseguia ler o SSD. E ao pesquisar, eu fui vendo vários relatos. Fui ver na Adrenaline, em fóruns, vídeos, e muita gente relatou vários problemas com este SSD. Principalmente problemas de tela azul, corrompimento, falha, desaparecimento ou lentidão. Foi nesse momento que eu vi que eu estava perdendo um SSD de alto desempenho. Pelo menos essa era a promessa da XPG. Eu contactei a XPG durante esses anos para conversar com eles e eles simplesmente me ignoraram. Não quiseram nem parceria, nem nada. Então, por conta disso também, eu vim trazer este vídeo aqui, já que eu não tenho amarra nenhuma, e mesmo se eu tivesse eu traria, porque eu estou descontente com a marca e não quero que vocês passem por esse descontentamento, já que não foi só comigo e sim com outras pessoas também que passaram por esse problema grave. Então, quando isso começou a aparecer, eu rapidamente fiz o quê? Eu entrei no sistema operacional e meu SSD ainda aparecia lá. Então eu peguei um SSD externo rapidamente,
pluguei no USB e comecei a puxar o que eu podia puxar. Alguns arquivos não eram lidos e não eram transferidos, então eu praticamente perdi. Quando eu fiz o máximo de backup possível, eu retirei o SSD do notebook e o notebook voltou a ser pleno novamente. E o SSD, eu fiz um teste. Eu coloquei ele numa case externa e quando eu fui plugar na USB, simplesmente ele não era mais lido. E aí você deve estar se perguntando, ué, mas se tem 3 anos e o SSD tem 5 anos de garantia, então é só você acionar a garantia. Só que ele é um SSD em que a XPG ela está na China. E mesmo tendo a garantia de 5 anos, quando eu conversei com eles, adivinha o que aconteceu? Ignoraram. E outro detalhe também é o seguinte, tinha tanto arquivo ali sensível, com vários detalhes, que eu não podia me dar ao luxo de enviar um SSD com esses arquivos para a China e de repente algum técnico vai lá e olha, porque a gente não pode confiar em ninguém. Então simplesmente eu peguei, quebrei e perdi dinheiro. Perdi muito. Em comparação a hoje não, né? Porque foram R$480, utilizei por 3 anos. Hoje esse SSD está R$1.469 à vista, a versão de 1 TB que é exatamente a minha. Então eu preferi quebrar e jogar no lixo e vou comprar de uma marca que eu acho mais confiável. Por sinal, aqui eu tenho outras marcas que foram compradas anos anteriores e elas estão perfeitas aqui. Eu acabei até fazendo o teste antes de falar isso e sim, eles estão muito bem, obrigado, que são marcas que eu gosto demais, como a Corsair, tem até uma fonte da Corsair ou da Western Digital, estão perfeitamente funcionando aqui. Então eles que eu recomendo para vocês e por sinal, no vídeo em que eu mostro como inserir o XPG no PS5, eu já retirei o link de lá e também deixei só dos SSDs confiáveis. Aí você me pergunta, então para que tu fez vídeo desse SSD? A marca, quando chega para você, você não conhece muito da marca. A Adata é uma marca conhecida de ter SSDs em notebook. E quando chegou esse XPG, eu vi alguns relatos, alguns reviews que falavam que ele era muito bom. Quando eu comprei, eu fiz o teste de comprar e vi que realmente ele era muito bom. E durante 3 anos ele não tinha se apresentado ruim para mim. Então parecia ser uma marca bastante confiável. Até o passo em que agora ele realmente se mostrou o caráter ruim dele. E quando eu pesquisei, eu vi que esse tipo de problema, ele é recorrente e é uma falha que já é imposta nele por conta do seu chip, de um elemento que tem lá chamado Inogrit, que ele dá uma falha crítica e acaba se corrompendo e aí você perdeu o SSD, não tem mais jeito, é físico mesmo, então já era. Me corrija se eu estiver errado, mas é alguma parte mais técnica nesse setor que não vale eu ficar aqui explanando sobre isso, mas tem vários relatos na internet. Então esse vídeo aqui justamente é para te alertar e não comprar, já não recomendo mais essa marca. Marca que eu recomendo, ela é mais cara, mas com certeza é muito mais confiável e sim, o suporte fala com você. Corsair, Western Digital. Se tiver alguma outra marca que tenha esse alto valor de agregação e de conversar com você, você relata aqui na caixa de comentários que eu quero saber, mas fica aqui esse vídeo para você assistir, não comprar e compartilhar esse vídeo para que outras pessoas saibam, porque se outros canais não fizeram, o meu faz. Infelizmente eu posso estar perdendo aqui algum outro patrocínio, alguma coisa do tipo, porque eu estou falando mal de uma marca, mas eu levo em consideração que você ser claro com o seu público, claro com o consumidor, é muito melhor do que você ficar preso a uma marca que está trazendo algo que é ruim para vocês. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, foi um vídeo bastante sincero que eu estou trazendo para vocês. Peço desculpa por ter trazido um vídeo falando sobre como colocar no PlayStation 5. Eu sei, pode ter sido meninice ou não sabia também. Ninguém tinha falado na época, isso aí a gente foi vendo ao longo do uso do SSD, muita gente foi vendo ao longo do uso, mas acaba que eletrônicos são assim, né? Infelizmente algumas marcas, elas pecam e depois não chegam junto para solucionar o seu problema. A XPG Adata com certeza não vai chegar aqui. O que é que eu poderia querer deles, né? Um outro SSD para dar o mesmo problema? Não. Então não tenho muito o que fazer. Então o que eu posso fazer é isso. Relatar para vocês e pedir desculpa pelo vídeo que eu mostrei para vocês e recomendar as marcas que realmente eu uso aqui. Não tenho nenhum patrocínio delas, mas elas se mostraram perfeitas há muito mais tempo do que um XPG da Adata. E quando a gente vai também observar pesquisas sobre essas marcas, a gente sabe que elas são mais caras por um motivo. Elas são mais caras porque elas têm uma garantia, tem o feedback da empresa com vocês, o marketing conversa com vocês, a empresa fala com vocês e a garantia realmente é boa, tem um bom RMA. Fico por aqui,
Espero que você faça boas compras e se você puder e quiser me ajudar, você compra com meus links do Mercado Livre e Amazon, que eu sou afiliado deles, isso ajuda demais o canal. E se inscreve aqui no canal para os próximos vídeos. Eu quero saber também o seu comentário. Coloque na caixa de comentários aí sobre algo que você comprou e deu problema, ou se deu problema também com alguma loja, alguma coisa do tipo. E a gente vai conversando e debatendo aqui e chegando até a um consenso comum, ou até ajudando outras pessoas como eu estou tentando fazer com vocês aqui. Um forte abraço e até a próxima. Valeu!